Maria. Eu sou Maria, Rainha dos céus e da terra. Meus filhos bem-amados, como o arcanjo Miguel lhes disse, eu voltarei a vocês, durante este mês terrestre, cada semana, a fim de desvendar anunciar certo número de elementos concernentes à sua vida, concernentes também à transformação desta terra e desse sistema solar. Como sabem, muitas transformações surgem. Alguns países, alguns continentes, certamente, vivem coisas muito mais pavorosas, de acordo com o ponto de vista humano, que vocês mesmos, na Europa. Assim, inúmeras modificações que ocorrem atualmente são inscritas desde sempre no desenrolar do que acontece atualmente. Vocês entraram, desde os casamentos celestes, no período da revelação, aquela que havia sido anunciada por São João e pelas Escrituras, além mesmo de sua falsificação e de sua transformação. Como o arcanjo Miguel disse, a coisa a mais importante será sempre o que acontece no interior de vocês, mas também convirá, dentro de muito pouco tempo, que estejam atentos ao que acontecerá em seu céu, porque muitos fenômenos novos vão aparecer à consciência da humanidade. Essas modificações dos céus, tais como já eram descritas por São João e anunciadas por meu filho quando de sua vinda sobre a terra, estão, agora e doravante, em curso de instalação. A última passagem foi liberada. Vocês atravessaram. E, para aqueles de vocês que tiveram êxito em transcender os limites da personalidade e de ir para a sua eternidade, esta eternidade vai revelar-se a vocês, agora, como a esta terra, em sua totalidade, durante este ano. Obviamente, o que vocês vivem no interior, vocês que vivem esses estados de consciência e esses estados vibratórios, e para os que não o vivem, uma ilusão, pelo momento, é claro, vocês que o vivem, vivem como uma transformação bem real de sua consciência, de sua vida e mesmo de suas percepções para além desta dimensão. Para vocês, esta é a verdade essencial. Aqueles de seus irmãos e irmãs ainda adormecidos e que não vivem isso não podem, obviamente, aderir ao que eles não vivem. Mas, agora, as modificações, visíveis sobre a terra como no céu, vão necessariamente fazer colocar perguntas e interrogações àqueles de seus irmãos e de suas irmãs que não tiveram acesso, de momento, a esses estados vibratórios. O arcanjo Miguel disse, a menos de uma semana de seu tempo, que seus céus vão transformar-se, coisas vão aparecer à vista do conjunto da humanidade. Esse será um grande sinal. Este sinal foi anunciado por múltiplos profetas. Ele corresponde, efetivamente, à transformação final desta dimensão e desta terra. Aquilo sobre o que eu gostaria de atrair sua atenção, hoje, não é tanto sobre esses sinais, mas talvez um elemento e só um. O aparecimento desse sinal no céu será acompanhado de uma modificação que fará com que o ar propague um som que o conjunto da humanidade ouvirá. Quando este som ecoar, isso significará, para vocês, que é tempo de entrar em seu ser interior. Não procurem data. Obviamente, os sinais nos céus serão numerosos, não haverá apenas um. A modificação dos céus, para aqueles que sabem observar e olhar com o coração e mesmo os olhos é já bem sensível. As premissas disso são observáveis, ainda que apenas através da própria cor do Sol, através das embarcações que aparecem nos céus das grandes cidades desde o mês de outubro. Isso vai reforçar-se, mas guardem efetivamente consciência de que o mais importante acontece no interior de vocês. Esse sinal é, sobretudo, dado para aqueles que não vivem ainda as transformações vibratórias da consciência, atualmente. Simplesmente retenham que o som, quando se tornar audível pelo conjunto da humanidade, e não apenas pelos seres despertos, assinalará então a entrada na fase final da revelação. Eu tenho, quanto a mim, hoje, a atrair, é o caso de zelo, sua atenção sobre algo de muito preciso. O período do fim do ano que acaba de escoar-se viu a iluminação das zonas de sombra presentes em vocês como sobre a Terra. Essas zonas de sombra foram reveladas, desmascaradas e postas na luz, de algum modo. Doravante, o trabalho que lhes incumbe é um trabalho interior. Durante este período, recordem-se de que o mais importante será esta frase: aquilo para o que você leva a atenção realizar-se-á. Quer dizer que, se sua consciência e sua atenção estiverem centradas exclusivamente no amor e na luz, então o amor e a luz entrarão em sua vida.
Se vocês persistem a querer levar sua atenção sobre o que perturba, sobre o que resiste, sobre o que é difícil para vocês, isto se reforçará também. O princípio, portanto, de atração, de graça, será inteiramente eficaz sobre esta terra. Isto se deve à aproximação, sempre maior, da luz, desta terra, sobre esta terra. A luz é onipresente. Os derrames de luz, como vocês percebem e como seus cientistas começam a se aperceber, são bem reais. A multiplicação das irradiações cósmicas, das irradiações de luz adamantina, chamadas raios gama, vindas do cosmos, mas também da Terra, são cada vez mais intensas. A modificação dos envelopes isolantes está em pleno andamento. A magnetosfera, que já havia sido fraturada a partir do fim de seu ano 2008, é seguida agora pela camada ionosférica. Esta camada é uma camada que vocês poderiam chamar elétrica, que está à imagem da camada elétrica que os cerca, chamada seu corpo etéreo. Este corpo etéreo, que hoje é bombardeado de luz, de partículas, permite, como sabem, a construção de seu corpo de eternidade, idêntico na dimensão de eternidade tal como está no Sol, permitindo, para os mais avançados de vocês, imergirem-se em estados de felicidade até então desconhecidos. A consciência comum chama isso por vezes de uma ausência, a impressão de não mais ser nada, de não mais estar em parte alguma, mas, obviamente, na consciência comum, saindo deste estado, desses estados, vocês constatam, se estão atentos em vocês mesmos, transformações nos seus modos de apreender o que vocês chamam a vida nesta dimensão. A abertura do coração faz-se de maneira bem real. É-lhes pedido, nesses tempos, portanto, bem velarem para estarem atentos às coisas essenciais, ao amor, à luz, à unidade, afastarem-se de tudo que são reivindicações pessoais que os arrastariam sobre os caminhos de laços do ego e da personalidade. Mais do que nunca, a confiança na luz é essencial em sua evolução. Mais do que nunca, deixar o curso da graça desenrolar-se em vocês e ao redor de vocês, vai tornar-se essencial e capital. Porque a personalidade nada poderá resolver dos obstáculos existentes, porque estes foram criados, inconscientemente, pela própria personalidade. A personalidade não pode resolver a personalidade e as sombras. Só a luz pode. Vocês são cada vez mais numerosos, e serão cada vez mais numerosos nas semanas que vêm a viver em acontecimentos específicos no interior de si mesmos. Estes, é claro, terão uma tradução em sua vida cotidiana. Cada um será, não afetado, mas transformado nos setores que são necessários para encontrar a luz, se seu caminho é retornar à luz. É-lhes solicitado que vivam plenamente o instante presente. Eu deixarei algumas de minhas estrelas exprimirem-se sobre como deve desenrolar-se sua vida, a fim de estarem mais em acordo, mesmo na consciência limitada, com a luz que se revela e se desvenda cada vez mais. Vocês devem, hoje, mais do que nunca, ir para o essencial e não para o fútil. Vocês devem, hoje, mais do que nunca, darem-se conta e perceberem o que é a vida para além desta limitação. Vocês são seres de luz em curso de desvendamento. Vocês são sementes de estrelas em curso de revelação total de sua eternidade. Deixem morrer o que deve morrer. Não é mais tempo, hoje, de querer trabalhar sobre o que foi iluminado no fim de seu ano precedente. É tempo agora de deixar crescer a luz e de levar sua atenção, única e exclusivamente, sobre a luz e o amor. Isto deve traduzir-se, em sua consciência, se não é ainda, para alguns de vocês, na alegria, pelo menos por uma paz crescente, por uma certeza interior cada dia renovada e cada dia mais importante, que lhes permitirá, se verdadeiramente vocês ali aderem, de desvendar ainda mais seu potencial de luz, de desvendar ainda mais a percepção de suas lâmpadas, do que os anciões chamam os chakras ou a tripla lareira. O essencial é isso. O essencial não é correr atrás de algo de exterior. O essencial não é prover a uma satisfação de desejo, qualquer que seja. O chamado da luz vai tornar-se cada vez mais intenso no interior de sua consciência. Isso deve traduzir-se também, em suas vidas, quaisquer que sejam os obstáculos e o que lhes parece hoje pesado e difícil. Vão para a leveza, vão para o que ditam a luz e sua consciência. Estejam atentos a alguns de seus sonhos. Estejam atentos aos sincronismos que se instauram.
Tentem também, na medida do possível, adotar o que Nunes chamou a visão e a vista do coração, que nada tem a ver com o que podem perceber seus olhos e a consciência comum. Recordem-se, sem parar, desta frase: a lagarta torna-se borboleta. E, cada vez mais, vocês vão tornar-se borboleta. Mas não rejeitem nada. A lagarta não tem que ser rejeitada, porque é ela que permite a eclosão da borboleta. O que quer que chegue em sua vida, o que quer que chegue a seus parentes, o que quer que chegue sobre seu país, o que quer que chegue ao nível do céu e da terra, permaneçam alinhados, permaneçam centrados nos valores essenciais da vida que são o amor à luz. O melhor meio lhes foi desenvolvido ontem por duas das minhas estrelas. Isso concerne a humildade. Aceitar não ser nada nesse mundo não é procurar o nada, é aceitar ser grande na eternidade. Vocês não podem ser grandes, efetivamente, aqui na eternidade. Vocês devem se fazer muito pequenos, os menores, os mais humildes, porque é assim que a luz os preencherá. Mantenham sua casa limpa, como dizia meu filho, porque os tempos chegaram, irremediavelmente. A palavra se cumpre, a promessa do retorno à eternidade está em curso, neste momento mesmo. Então, aproveitem da luz, aproveitem de sua consciência, aproveitem de seu despertar e de suas vibrações, a cada minuto de sua vida. Unicamente isso é essencial. Unicamente isso deve ocupar seu tempo. Cabe a vocês decidirem, cabe a vocês saberem onde querem ir. Mas vocês não podem pretender a luz e pretender a personalidade. Vocês não podem pretender ser importantes aqui e ser importantes para a luz e na luz. Cabe a vocês apoiarem seus atos e as escolhas que os conduzirão para mais humildade, mais simplicidade. O amor e a luz são simples. São evidência, são facilidade e facilitadores. Então, se em suas vidas, alguns elementos podem parecer ainda pesados, é que sua atenção não é levada, inteiramente, para a luz. Vão para ela em confiança, em abandono. Vão para o que é cada vez mais evidente, mesmo em sua consciência, nos seus períodos de alinhamento. Progressivamente e à medida que vocês forem, em confiança e em verdade para isso, constatarão, muito rapidamente, cada dia que passa e cada semana que passa, que quaisquer que sejam os acontecimentos exteriores, mesmo concernentes à sua vida, vocês se tornam cada vez mais leves, cada vez mais em paz. Vocês não serão mais afetados, suas emoções não poderão mais perturbar seu estado de alinhamento. O mental será, portanto, obrigado a apagar-se. Vocês não poderão mais edificar e construir projeções de seu mental. Vocês estarão totalmente imersos no instante presente, porque esta imersão no instante presente, como foi escrito e descrito por numerosos anciões ou numerosas pessoas que viveram o despertar, é a verdadeira realidade que vocês são chamados a viver, inteiramente. Aquilo pode lhes cair acima, também, eu diria, a qualquer momento, brutalmente, ilustrando perfeita e inteiramente aqueles que ainda não estão interessados pela verdade da luz e que, de um dia para o outro, verão sua vida transformar-se e vão transformar-se eles mesmos. Vocês viverão isso, mesmo entre seus parentes que, hoje, podem ser os mais ferozes oponentes à luz e à verdade. Essas pessoas serão fulminadas pela luz e, de um dia para o outro, viverão o que vocês levaram, alguns de vocês, anos, ou mesmo várias vidas, para estabelecer. O que quer que chegue em seu ambiente, não julguem jamais. Olhem com os olhos do coração, esqueçam o olhar do mental, esqueçam o olhar dos olhos, tornem-se vocês mesmos todo amor. Cada dia vocês devem reforçar a qualidade e a quantidade de amor que irradia de vocês, porque é no amor que vocês encontrarão a eternidade. Não pode haver, hoje, elemento mais importante que a revelação de Cristo sobre a terra. Cristo fundiu com Miguel. Miguel será visível em seus céus, não em sua forma a mais luminosa, mas na forma correspondente à sua precipitação na matéria, o que foi chamado, por ele mesmo, aspectos cometários. Numerosas luzes vão aparecer em seus céus, luzes de embarcações, luzes que vêm das estrelas remotas que, hoje, realizam o seu papel e sua função tais como tinham sido definidos por muito grandes seres, há mais de 300 mil anos. Esses acontecimentos vão desenrolar-se sob seus olhos. Mas, eu repito, isso é agora. Isso começa, a partir de hoje, no interior de vocês e é isso o mais importante.
Progressivamente, e à medida que vocês penetrarem no santuário de seu templo interior, progressivamente ali descobrirão a certeza da verdade. As dúvidas afastar-se-ão de vocês, porque a luz é toda potência e ela se revela sobre a terra. Caberá a vocês, cada dia, redefinirem suas prioridades. Quais são as suas prioridades? Vocês querem a luz para tornar esta vida, nesta dimensão perturbada, mais luminosa. Isso é impossível, é uma ilusão mantida pelo ego e por aqueles que falsificaram esta dimensão. A luz não é desse mundo, mas ela se revela a esse mundo. Então, vão para ela, porque é o que vocês são. Vocês devem despertar-se inteiramente, hoje. Inúmeros de seus irmãos e de suas irmãs que dormem ainda vão se despertar, como eu dizia, de um dia para o outro. Eles vão literalmente encontrar-se projetados de um mundo para o outro, fazendo vacilar ou desabar todas as certezas anteriores baseadas na ilusão, no poder, baseadas na confiança nesse mundo. Não existe qualquer confiança nesse mundo, a única confiança está em vocês e exclusivamente em vocês. O caminho de saída, a saída de socorros, a saída de beleza, de verdade, encontra-se em seu coração e em nenhum outro lugar. Não existe em parte alguma pessoa a seguir, outra além de você mesmo. Enquanto você seguir alguém, você não segue você mesmo e não está na sua estrada, não está no seu caminho. Certamente, alguns seres podem ser chamados de iluminados, eles estão aí para despertá-los. Vocês mesmos desempenharam esse papel em relação aos seus parentes que, de um dia para o outro, encontrar-se-ão num novo estado. Vocês se tornarão, naquele momento, não mais unicamente os ancoradores da luz, mas os porta-vozes da luz e, para ser um porta-voz da luz, é necessário abandonar-se inteiramente, é necessário tornar-se tão pequeno que nada do que faz sua personalidade possa interferir. Este estado e esta graça vão lhes aparecer cada vez mais claramente, com mais ou menos evidência nos dias e nas semanas que vêm. Aqueles de vocês que vivem nos estados vibratórios percebem, obviamente, este empurrão da luz no interior deles mesmos. Esta aglomeração, esta aglutinação das partículas adamantinas faz com que vocês se tornem cada vez mais vibrantes. Ainda que alguns aspectos da personalidade possam parecer pesados ou resistentes, isso não tem mais qualquer espécie de importância. Tentem centrar-se inteiramente, levar sua atenção, sua intenção, exclusivamente sobre a luz. Isso passa por uma capacidade para não mais julgar o que quer que aconteça em vocês e no exterior de vocês. Enquanto o julgamento estiver presente, vocês não podem tocar a humildade nem a totalidade da luz. Não julguem nada nem ninguém. Tudo se estabelece de acordo com um plano que foi perfeitamente orquestrado pela luz, não duvidem jamais. Certamente, existem numerosos elementos, nesse mundo, que vão tentar, ao redor de vocês como distante de vocês sobre esta terra, arrastá-los, ainda e sempre, para os medos, porque o medo está ao oposto da luz. Não deem qualquer tomada a isso, qualquer peso a isso. Isso é realmente apenas uma ilusão, e vocês se aperceberão disso quando a luz crescer suficientemente, e não existe em outro lugar, apenas nesta falsificação da luz. Vocês são chamados a simplificarem suas vidas cada vez mais. A tornarem-se cada vez mais claros e transparentes, cada vez mais íntegros, cada vez mais honestos com vocês mesmos. Vocês são chamados a tornarem-se um coração amoroso que não julga, que não condena, que não glorifica. Simplesmente ser um ser a fim de penetrarem as esferas da existência, as esferas da eternidade, tornar-se um ser amoroso, sem julgamento, sem de ódio, que se torna cada vez mais humilde diante da potência e da majestade da luz que se estabelece em seu templo interior. Vocês são todos chamados, sem exceção. Vocês responderão ao chamado de Cristo, para tornarem-se, vocês mesmos, esse Cristo. Não procurem tampouco compreender ou explicar o que vocês vivem. O importante não é a explicação, o importante é vivê-lo. É o mental que quererá sempre provocá-los para uma compreensão. Nada há para compreender, apenas aceitar ser a luz que vocês são, de toda a eternidade. Esta aceitação, esta aquiescência, é fundamental. Ela participa, é claro, do abandono à luz e da revelação da luz em sua vida, ao redor de vocês e na totalidade desse mundo. Vocês devem, hoje, responder ao chamado de Cristo, inteiramente.
Aí estão os alguns elementos sobre os quais eu tinha, esta semana, necessidade de atrair sua atenção. Resta-nos algum tempo com minha presença entre vocês. Assim, se existem questionamentos em relação ao que acabo de dizer, e unicamente em relação a isso, então, vamos comungar na interação de juntos. Questão: que fazer quando se é conduzido a viver um trabalho no exterior enquanto nos pedem para nos interiorizarmos ao máximo? Meu filho, cada ser humano, em relação a isso eu chamaria isso, um timing diferente. Alguns estão totalmente na interioridade, outros participam ainda desse mundo. Não há arrependimento nem de julgamento a portar, aí tampouco. As circunstâncias da vida farão com que seu calendário, que lhes é próprio, seja seguido ao pé da letra. Alguns de vocês encontram-se totalmente liberados de qualquer implicação, outros ainda não. Mas, progressivamente e à medida que a luz crescer em vocês, produzir-se-á um ajuste exterior necessário e indispensável. Vocês não têm que precedê-lo, não têm que antecipá-lo, têm simplesmente que se fundir na graça. Progressivamente e à medida que a luz crescer em vocês e que sua lareira cardíaca abrir-se, então as circunstâncias da vida farão com que o que era obstáculo ao estabelecimento de sua luz, na totalidade e inteiramente, seja afastado de seu caminho. Vocês não têm, portanto, que preceder a luz. Se existem impulsos para viver ainda mais em retirada desse mundo exterior, então a luz agirá nesse sentido e propiciará as circunstâncias necessárias, ainda que isso possa por vezes dar medo, para que vocês estejam livres e disponíveis para seu papel de filhos das estrelas e filhos da luz, a fim de manifestarem sua unidade, não tanto para vocês, unicamente, mas também para o mundo. Assim, aí tampouco, não há a julgar, não há a preceder nem a antecipar. Há apenas que aquecer ao que lhes propõe a vida. Todos, quaisquer que sejam suas ocupações nesse mundo, têm a possibilidade de encontrar tempo para sua unidade. Este tempo e esses espaços de tempo vão crescer para cada um de vocês e cada um de acordo com o seu próprio calendário. Uma vez que a luz se instale, ela toma todo o lugar, mas vocês não têm que antecipar ou preceder o chamado da luz. Simplesmente, retenham o que, de acordo com o princípio da unidade e da graça, logo que vocês estiverem prontos, então as circunstâncias exteriores mudarão para vocês. Alguns, aliás, viveram isso desde alguns anos, por vezes de modo abrupto, eu diria. É necessário sempre ter confiança na luz e no que lhes propõe a vida, quando vocês aquecem a luz porque, naquele momento, tudo se instaurará para que a graça possa se estabelecer, inteiramente, em sua vida, ainda que, obviamente, o mental ou os estados afetivos ou emocionais possam vir colorir aquilo de medo, mas é lógico. Perder os marcadores que implicaram em certo número de certezas e de segurança é por vezes penoso a viver para o ser humano. Mas eu lhes recordo as palavras de Cristo, de meu filho, deixem os mortos enterrarem os mortos e sigam-me. Agora, são vocês que devem seguir. Mas, eu repito, seguir-se a si mesmo não é preceder-se a si mesmo. É necessário simplesmente aquecer ao plano da luz para vocês e não mais fazerem, vocês, planos, porque esses planos não são sempre em acordo com a luz. A luz é inteligência, muito mais que seu próprio mental jamais o será. Não deixem o mental, nem as emoções, nem os interesses, conduzir sua vida, mas aceitem que a luz modifique, em vocês e ao redor de vocês, o que é exatamente necessário para que vocês cresçam, ainda mais, em luz. Seja como for, as transformações que vão ocorrer neste período de fim dos tempos, desta dimensão, serão cada vez mais rápidas, como eu dizia, tanto para aqueles que não estão ainda abertos a esta vibração da consciência nova, da eternidade, como para aqueles que estão abertos, eu diria, desde os casamentos celestes ou bem antes e que provaram certo número de resistências. Durante os tempos que se escoam agora, até o fim dos tempos, as coisas irão cada vez mais rapidamente. Como constataram, aliás, na superfície desse mundo, ainda que, na Europa e, em especial nos países da Europa do Oeste, vocês estão, pelo momento, preservados, porque não estão ainda, a nível coletivo, prontos como alguns povos para viver em sua própria ascensão, mas, entretanto, isso se constrói. Não há, aí tampouco, que culpar ou que se julgar em atraso.
Há simplesmente fenômenos de maturação que são específicos a algumas vibrações de solo ou do que vocês chamam também de egrégoras coletivas ligadas a histórias, ligadas a países, ligadas a tradições, a culturas. Mas tudo isso está a caminho. Questão: como sentir mais forte sua vibração ao nível do coração? Meu filho, minha presença em seu coração está aí, como a presença dos arcanjos, como as presenças de Cristo. Ela aí está de toda a eternidade. Por que de toda a eternidade? Porque nós estamos presentes em sua carne, por nossa carne, pelo que vocês chamam o DNA e o sangue. Seu sangue em nosso sangue, seu DNA em nosso DNA. Como criadora desta dimensão, antes da sua falsificação, há exatamente que despertar o que ainda, para alguns, está adormecido. Há, obviamente, técnicas que puderam ser comunicadas, mas a mais bela das técnicas que lhes permite vibrar na minha presença e em sua presença é o abandono total e a fé total na luz. Não há outras coisas, é a única coisa a realizar. Questão: nós temos um papel a desempenhar, diferente daquele de estar na existência? Meu filho, eu responderei que isso, aí também, é em função do calendário cada um. Este mundo existe ainda. Ele se desagrega, mas é vital que esteja ainda presente enquanto a luz não estiver instalada inteiramente. O que deveria permitir uma transição muito mais confortável e fácil que alguns planos que foram inicialmente previstos e dos quais, aliás, inúmeros apreenderam-se para instilar o medo da transformação, falando apenas de catástrofes, falando apenas do que era negativo, do ponto de vista deles. Enquanto que a luz é, no seu estabelecimento, algo de majestoso e grandioso. Então, alguns seres participam ainda, e continuarão a participar até o sinal, que eu chamarei de cósmico, visível em seus céus, para esse mundo, porque é necessário, para algumas almas, ir até o extremo limite antes de se despertarem. É neste sentido que não é necessário julgar nem forçar quem quer que seja ou o que quer que seja. Recordem-se que a luz é graça e que, quando vocês estão em acordo vibratório com a unidade, sua vida vai tornar-se, no exterior, unitária. Os obstáculos vão desaparecer uns atrás dos outros. Esse é, de algum modo, o efeito visível da luz quando ela se instala e se estende no exterior de sua vida. Mas, para isso, é necessário que a luz se enraize, para isso, é necessário que o coração se abra a fim de deixar aparecer a luz no exterior, em sua vida. E isso, também, cada um o vive ao seu ritmo, que lhe é próprio até o sinal visível nos céus. Todo o trabalho que vocês realizaram, vocês que seguiram os casamentos celestes ou que trabalham na vibração do amor, foi preparar, obviamente, a Merkaba interdimensional da Terra, a nova matriz de vida liberada no que é chamada quinta dimensão. Vocês trabalharam para a Terra e também para o conjunto de seus irmãos e de suas irmãs. Vocês foram, como Miguel disse, os ancoradores da luz, os portadores de luz e agora vocês vão irradiar cada vez mais a luz. Há simplesmente que aquecer, aí também, a esta nova liberdade que vem. Se vocês tivessem, como dizia meu filho, um mínimo de fé como um grão de mostarda, vocês levantariam as montanhas. Nada mais existiria como oposição ou como freio ao desenvolvimento da luz. É esta fé que é necessário agora desenvolver. Mas esta fé não é uma fé cega da crença. É uma fé da experiência de suas próprias vibrações que deve transparecer em suas vidas. Jamais o ser de eternidade que vocês são se colocará a questão do que vai comer amanhã. Jamais o ser de eternidade que vocês são terá qualquer apreensão, afetiva, profissional ou outra, porque a eternidade está no instante e o instante é totalmente desacoplado do amanhã e do ontem. É este espaço que vocês são convidados a juntar-se, porque vocês poderão estar na paz e alegria mais total apenas quando estiverem totalmente instalados no instante presente. Algumas de minhas irmãs que intervirão depois de mim desvendarão meios extremamente simples de comportamentos de suas vidas a fim de favorecer o estabelecimento de seu presente, portanto, de sua luz. Questão: quando tivermos nos tornado luminosos, continuaremos na terceira dimensão? Meu filho, a luz deve ser realizada e vivida, aqui. É justamente isso que prepara a passagem nesta nova dimensão de vida. A revelação da luz deve ser total nesta dimensão. É o único modo de dissolver a ilusão, inteiramente, dentro de cada um de vocês como fora.
Este abrasamento final ocorrerá, não tenham qualquer dúvida sobre isso. Seu Sol se prepara. O cosmos inteiro e o conjunto da frota intergaláctica dos mundos unificados estão aí para isso. Isso se produz aqui e não noutro lugar. A luz não é para amanhã, numa outra dimensão. A luz é para agora, em vocês, em seu coração. Não há que projetar um universo melhor numa outra dimensão, porque tudo se produz agora e isso se produz aqui e em nenhum outro lugar. Questão: por que então o amor, a luz, são tão frequentemente rejeitados? Meu filho, é muito simples. A rejeição do amor e da luz é específica da personalidade, porque a personalidade existe apenas, justamente, pela ausência de luz e pela ausência de amor. Nada, na personalidade, corresponde à luz e ao amor. Mesmo o amor, na acepção da personalidade, é uma proteção e não uma doação. O que vocês chamam amor não é amor. O que vocês chamam luz não é luz. Esse mundo, inteiramente, é uma ilusão, desde sua falsificação. Apenas quando vocês reencontrarem, inteiramente, sua multidimensionalidade, é que compreenderão e aceitarão esse grande princípio, que os orientais sempre desenvolveram, chamado ilusão ou Maya. Mas enquanto estiverem na ilusão, vocês não podem saber que é uma ilusão, nem vivê-lo. Apenas saindo da ilusão. Ora, sair da ilusão se faz aqui e agora, e em nenhum outro lugar. Não é num dia seguinte melhor, não é numa outra dimensão. Deve haver interpenetração da luz, do amor, nesse mundo, e isso passa pela purificação desse mundo e pela dissolução total da ilusão. Mas isso acontece aqui e agora. O elemento, certamente, dominante para a personalidade, é o que foi chamado medo. Recordem-se de que vocês estão num mundo invertido, falsificado e que o que chamam luz, para nós, é a sombra. De nosso ponto de vista, vocês estão na sombra. Esse mundo é apagado, ainda que haja uma beleza inicial que o olhar do coração deve e pode reencontrar, como assinalou e significou Nunes, por exemplo. A matriz, tal como vocês a vivem, é uma projeção. Esta projeção ilusória era ainda conforme com o projeto da fonte enquanto havia liberdade de viajar tanto nesse corpo como nas outras dimensões. Quando vocês reencontrarem esta capacidade, então o momento terá chegado para dissolver, inteiramente, a ilusão e para transformar esse mundo. A Terra ascenderá então na sua nova dimensão de vida onde nada mais será como aqui. Questão: no momento da transfiguração pela luz, o choque da humanidade, a separação das duas humanidades já terá ocorrido? Inteiramente. Este elemento é anterior e se produz, nesse momento mesmo. Vocês o veem, cada um de vocês, em suas vidas. Seres que estavam, até o presente, próximos de vocês afastam-se e vocês se afastam também de alguns seres. As circunstâncias de suas vidas mudam para pô-los em acordo com a lei de graça, eu repito, cada um ao seu ritmo e de acordo com a intensidade necessária. O que acontece atualmente, em seu ambiente o mais próximo, produz-se, nesse momento, para o conjunto da Terra. Aí também, convém não julgar. Aí também, convém encontrar cada vez mais esta luz que lhes permite encontrar a segurança mais total no que se vive. Enquanto vocês portarem sua segurança nos acervos exteriores ou nas pessoas exteriores, vocês não encontrarão a segurança interior. Esta é unicamente ligada à liberdade do amor e da graça do amor a nada mais. Questão: a humanidade que não tiver vivido a transfiguração pela luz reencontrar-se-á em terceira dimensão unificada? Sim. Apenas aqueles que tiverem aquecido a transfiguração viverão a ressurreição. Entretanto, cada consciência humana viverá o face a face com a luz. Alguns, então, poderão identificar-se, por ressonância vibratória do amor e da unidade, com a luz e, outros, não o poderão. Mas, entretanto, isso bastará para restabelecer a conexão e a interdimensionalidade, ainda que essas almas tiverem necessidade, de algum modo, de uma purificação que se efetuará de modo muito mais agradável do que o que era o caso nesse mundo. Não haverá mais separação, não haverá mais divisão. Haverá simplesmente almas que serão dependentes de um corpo que não poderá liberar-se, inteiramente, ao nível da consciência. Mas é uma coisa estar fechado num corpo de terceira dimensão carbonado, sem ter a reminiscência da vibração da fonte, e é outra coisa estar fechado num corpo e estar ligado e reconectado ao resto do universo.
A separação termina, inteiramente, para todos, para as duas humanidades, para o conjunto da Terra. Compreendam efetivamente que, quando eu falo de duas humanidades, isso não é uma separação, porque o conjunto da humanidade é uno. Mas há numerosas moradas na casa do Pai e algumas almas escolheram ir para a liberação e outras têm necessidade, ainda, de viver e experimentar o que se chamam os mundos carbonados, contudo, sem perderem a confiança no que elas são, na eternidade. Questão: essas passagens em terceira dimensão unificada far-se-ão com ou sem o corpo? Aí também, meu filho, há tantas moradas na casa do Pai, que alguns escolherão deixar esse corpo para tomar um novo corpo. Outros partirão com esse corpo nos mundos unificados. Há tantos caminhos e destinos. Vocês não têm todos o mesmo destino intermediário, mas têm todos, sem exceção, o mesmo destino final. Os caminhos para ali chegar são extremamente numerosos. Questão: para o acesso à quinta dimensão, há também acessos com ou sem o corpo. Meu filho, o corpo será regenerado pela luz, será transformado pela luz, para que a lagarta torne-se borboleta. A borboleta não leva a lagarta, isso é impossível. Alguns seres deverão conservar um corpo carbonado, não em relação às suas próprias memórias, mas unicamente em relação a certa bagagem que represente uma soma de conhecimentos úteis para a luz. Portanto, aí também, a regeneração e a ressurreição podem fazer-se apenas pela luz. Esse é um mecanismo final, tal como lhes foi anunciado, há numerosos anos, pelo comandante, chamado, de modo humorístico, o planeta Grelha. Isso todos e cada um viverão, exceto aqueles que, previamente, terão sido evacuados com esse corpo, porque eles deverão participar, com esse corpo, de uma terceira dimensão unificada. Mas mesmo eles, evacuados, viverão este reencontro com a luz, de modo mais moderado do que aqueles que terão permanecido no solo, o que representa a grande maioria da humanidade e das duas humanidades. Questão: esta evacuação da qual você fala far-se-á por intermédio de suas embarcações? Bem-amada, minha embarcação e minha frota pertencem a dimensões elevadas. Se eu devesse comparar a dimensão de minha embarcação àquela da Terra, a Terra inteira poderia entrar na minha embarcação. Esse não é o objetivo de nossas embarcações. Esse é o objetivo de algumas embarcações pertencentes à terceira dimensão unificada. Mas, eu repito, o que vocês devem guardar presente no espírito é que cada um de vocês irá para onde leva sua vibração e a nenhum outro lugar. Vocês não têm, portanto, que se incomodar ou se preocupar em saber se vocês estarão em ilhotas de sobrevivência, se estarão numa embarcação arcturiana ou se vocês serão ressuscitados pela luz, porque seriam apenas projeções. Saibam simplesmente que cada um, sem exceção alguma, irá, exclusivamente, para onde leva sua vibração e a nenhum outro lugar. Questão: é necessário aceitar tudo o que vem, qualquer que seja a natureza do que se apresenta? Meu filho, há um princípio simples. Nos acontecimentos que ocorrem nas suas vidas, há coisas que são brutais, algumas são fáceis, porque se inscrevem no âmbito de uma transformação unitária, outras fazem apenas ilustrar as resistências do ego. Como diferenciar os dois? O que a resistência do ego traduz-se na noção de sofrimento, por uma necessidade de mudar as coisas que não estão em acordo com o que se crê ou o que se quer. Enquanto que na unidade, para aquele que está na busca de sua unidade, um acontecimento, mesmo traumatizante, é muito rapidamente transcendido e superado pela consciência do amor e da unidade. É o que faz toda a diferença entre o que vem do ego e o que vem da luz. O que vem da luz pode ser, nesse momento, por vezes, extremamente violento, mas as consequências são muito rapidamente felizes e fluídas, e inscrever-se-ão, sempre, no princípio de liberação e no princípio da graça. É nesse sentido que lhes é pedido para não julgarem, não reagirem, porque um acontecimento que ocorre na sua vida está aí para fazê-los reagir. E mesmo os seres que estão no caminho para sua unidade e que têm a vibração do chakra do coração podem, aí também, recair na reação da personalidade.
A diferença situa-se nos tempos que vão seguir, algumas horas, alguns dias, algumas semanas após, com o retrocesso necessário e o destacamento suficiente. Então, naquele momento, compreende-se e apreende-se que o que se produziu estava do ego, ou então era ligado à intrusão da luz, no seu sentido o mais nobre, que é aquele de sua liberação. Mas vocês não têm qualquer elemento, a não ser a própria vibração do coração, se vocês são capazes de obtê-la naquele momento, que lhes dará a resposta. Alguns elementos de suas vidas podem lhes parecer, efetivamente, muito traumatizantes e podem requerer, de sua parte, uma resposta dita adaptada. Mas quem responde? Quem reage? O ego ou o amor em si? É necessário, para isso, tomar, aí também, certa distância em relação ao que é vivido. Esta distância podendo ser ilustrada pela própria consciência ou pelo tempo que se escoa, para permitir-lhes efetivamente apreender o que aconteceu. É difícil ter esta consciência, no momento em que aquilo se produz, a não ser para aqueles que são capazes de vibrar no coração e de saber se o acontecimento que é vivido inscreve-se na lógica do coração e na lógica do amor ou na lógica da personalidade. Questão: a que corresponde, no nosso corpo, o segundo sol? O segundo sol corresponde à reunificação de seu corpo dissociado e de seu corpo de eternidade. O aparecimento do segundo sol corresponde à compreensão de que o corpo que vocês habitam não é a sua morada eterna e que sua morada eterna é outro corpo de outras dimensões. Esse outro corpo, ele percorre todas as dimensões. Ele não é limitado pelo que quer que seja. Assim, a modificação do céu corresponde à modificação de sua própria consciência. O que é visto no exterior é o que acontece no interior, porque o que é visto no exterior é apenas uma projeção da verdade, da realidade. Então, obviamente, mesmo e apesar da falsificação, o que se produz nesse mundo corresponde também ao que se produz no alto, ainda que isso fosse alterado. O que está no alto é como o que está embaixo, para fazer o milagre de só uma coisa, muito em breve. Assim, a modificação de seus céus, a modificação do Sol, o aparecimento do segundo Sol e uma multidão de luzes nos seus céus corresponde exatamente ao que vocês vivem ao interior de sua consciência e ao que vive a Terra. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Meus filhos bem-amados, eu voltarei aproximadamente em uma semana, sempre para desvendar, um pouco mais, coisas extremamente simples, concernentes à sua evolução, bem além das datas, bem além de acontecimentos, mas mais centradas no que vocês vivem. Estejam seguros de nossa presença, nosso amor e de nossa unidade. Eu lhes digo, portanto, até muito em breve. Dignem-se a acolher a vibração, nossa vibração comum. Aquela do amor que nos libera e nos unifica. Até muito em breve. Aos 3 Dimensões, 6 de março de 2011. Tradução do francês, Zuma Peixino. Mensagem atemporal.